Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: logo após o julgamento. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, vou ler do versículo 19 ao 29. Dizem assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, que os ouçam. 7 de outubro de 2024, segunda-feira. Desejo a todos uma semana ricamente abençoada. Santíssimo poderoso Deus, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito delicado. É um assunto que, vez por outra, eu trago aqui, na nossa programação. E eu quero falar hoje sobre inferno. Deu o tema hoje dizendo logo após o julgamento. Lembrando, em primeiro lugar, que só vai para lá aqueles que, durante o processo do julgamento, receberem ali, através de suas obras, a sua sentença pelo grande e poderoso Deus. Eu quero dizer que Deus não fez o inferno para o ser humano. Deus é misericordioso, Deus é bom, e é por isso que Ele está dando chances para você e para mim, oportunidades, para que consertemos nossas vidas, para não irmos para esse lugar de tormento, onde foi projetado para ser ali uma casa eterna para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, aqueles que também não querem nada com Deus, mesmo sendo advertido, hoje, essas pessoas sendo advertidas, rejeitam a Deus, e aí destino é aquele lugar, porque Deus é justo. Quando a gente pensa em inferno, logo
a gente lembra-se de quê? De fogo. Eu vi um testemunho de uma pessoa que era uma pessoa que era ateia, né? Não acreditava em Deus, um ateu, e essa pessoa, uma certa noite, teve uma revelação em sonho. Ele chama até de apneia do sono, né? Alguma coisa desse tipo. Ficou sem respirar enquanto dormia e teve uma visão em relação a esse lugar de tormento chamado inferno. E esse cidadão, ele na vida secular, na sua vida física e profissional, ele era, né, bombeiro e estava acostumado a lidar com situação de incêndio, de fogo e tudo mais. Aí ele vê no inferno, e ele relata que um fogo, primeiro que ele sentiu uma temperatura, sabe, sobrenatural, aquecendo ele, era um mensageiro que estava guiando ele, era um lugar escuro, mas aquele mensageiro tinha luz, e enquanto ele estava junto do mensageiro, ele se sentia seguro, e ele definiu aquele lugar, o inferno, o fogo, como sendo, não é alaranjado, vermelhado, como a gente vê aqui, mas ele disse que era um azul diferente, misturado com branco, mas coisas terríveis. Eu não vou declinar aqui, porque o nosso tempo é muito curto, mas o que eu quero dizer com isso é que esse lugar existe, é real, né? Quando a gente fala no sentido do fogo, trazendo para o lado da fé, a gente vê que quando falamos nisso, é como a gente, se quisesse, uma transformação, né? Quando a gente fala o fogo em relação à nossa fé, também é aquele desejo de purificação. Mas o fogo tem um grande significado espiritual em toda a história do desenvolvimento humano, né? O fogo também é lembrado quando se compara uma coisa positiva com uma coisa negativa, ou seja, o bem e o mal. Então, gente, é muito importante nós estarmos com o nosso coração, nosso pensamento, nós como cristãos, ou você, a senhora, o senhor que ainda não decidiu a sua vida espiritual com Jesus, é importante a gente pensar nisso. E, sobretudo, nesses dias atuais, nós estamos vivendo épocas tão complicadas, uma época difícil. Inclusive, eu quero dizer que nós estamos praticamente à beira do final de todas as coisas e, certamente, os que estiverem com o seu compromisso, né, acertado, sua aliança com Cristo, né, com Deus, através de Jesus Cristo na cruz que Ele morreu por nós, essas pessoas não vão passar por esse tipo de julgamento, que eu disse aqui que, como eu dei o tema, né, após o julgamento, porque os salvos, eles serão, os que estiverem vivos, transformados, os vivos, e os mortos ressuscitarão primeiro e serão arrebatados. Mas quem ficar aqui, quem não fizer parte dessa transformação ou dessa ressurreição em Cristo e arrebatamento, vai provar desse grande julgamento, do julgamento final do grande trono branco. E aqui, depois deste julgamento, aí sim, destino será este aqui. E na base textual que eu escolhi aqui hoje para o tema, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 16, é muito conhecido, eu não vou nem comentar sobre ele, esse texto, mas a gente sabe que tinha dois tipos, aqui Jesus está relatando dois tipos de pessoas. É uma pessoa que durante a vida física aqui, a sua vida foi uma vida de prazeres, uma vida de riqueza, talvez uma vida de avareza também, porque tem pessoas que têm muito dinheiro, quer mais e não ajuda quem não tem. Então isso é avareza, e avareza é pecado. Uma vida de glutonaria, que também é pecado. Enfim, uma vida de luxúria, que também é pecado, né? Aqueles prazeres sexuais. Então o rico aqui,
é traduzido como essa pessoa que teve tudo nessa vida, não precisava, achava, né, que não precisava de Deus. Já o outro, coitado, era um homem que era um mendigo, um esmoléu. Além disso, doente, cheio de ferida, né, feridento, de chagas. Os cachorros lambiam as suas feridas. Mas ele estava ali na casa daquele homem, ali na beira assim, debaixo assim na mesa, junto com os cachorros, pegando as migalhas. Isso é sinal de humilhação, né? As migalhas que caíam da mesa do rico. Só que, diz o texto aqui, Jesus falando, que um certo dia, aquele homem chamado Lázaro, que era o mendigo, ele morreu, né? E quando ele morreu, ele foi levado pelos anjos. Olha que privilégio! Isso é o sinal do justo. Os cristãos, quando morrem, né, a sua alma, né, a vida depois que esse corpo físico aqui padece, já fica sob os cuidados dos anjos de Deus. E diz que os anjos de Deus levaram até o seio de Abraão. Aqui, nessa palavra que Jesus está transmitindo de uma forma até alegórica, mas que é real, Abraão simboliza Deus. E ele estava no seio de Abraão, que a gente pode traduzir como sendo o terceiro céu, que Paulo fala que é o paraíso. É justamente o lugar onde os cristãos, as pessoas que morreram em Cristo, estão aguardando, né, o dia da ressurreição desses corpos físicos deles para eternamente morar com o Senhor. Já disse aqui em várias palavras do dia sobre a quantidade de céus que a Bíblia menciona, né? O primeiro, esse céu das aves, o segundo, o céu onde ficam os potestados, os demônios, e o terceiro, o paraíso, e o quarto, que é o céu dos céus, que Deuteronômio fala, é onde Deus está. Então, seio de Abraão, na minha concepção, se eu estiver errado, vocês me desculpem ou me corrijam, os sábios, mas eu acredito, eu levo como sendo aquele lugar do paraíso. E o Lázaro estava ali, tranquilo, desfrutando, né? Um momento de felicidade, né? De leveza, de suavidade espiritual. Já o rico, que teve tudo aqui, quando diz aqui, Jesus diz que quando ele morreu, foi sepultado, ou seja, não teve aquele cortejo angelical, né? Não teve nada de anjo, não. Foi simplesmente sepultado e foi para um lugar chamado Hades. É um lugar também intermediário antes de chegar no inferno, porque no inferno propriamente dito, somente o lago de fogo, não tem ninguém, nem o diabo está lá. Mas já existe esse lugar, já foi criado, só não foi inaugurado por ninguém. Então, assim como existe o paraíso, é um lugar intermediário até os cristãos chegarem no céu, não tem ninguém no céu, ninguém que morreu foi para o céu onde Jesus está, né, onde Deus está também, está nesse lugar intermediário, terceiro céu, como eu disse, um paraíso, seio de Abraão, assim como ninguém também está no inferno. Então está nesse lugar intermediário chamado Hades. Só que entre o Hades e o paraíso existe um abismo. Ninguém passa de um lado para o outro, como Jesus disse. Bom, o próprio texto aqui que eu já li como leitura base já conta tudo para os senhores, né? Então aquele homem estava atormentado. O que mais ardia naquele homem era a sua língua, e ele pede água para que um pingo d'água, um dedo para molhar a sua língua. Por que isso? Tem uma explicação aqui, porque a língua da gente, ela é responsável, né, pela nossa condenação ou pela nossa salvação. Alguém pergunta para mim, tu queres Cristo? Se eu aceitar Jesus, confessar, como a Bíblia diz, né, com a minha língua, que Jesus é o Senhor, e aceitá-lo, eu vou ser redimido por Jesus, por misericórdia, e não estarei nesse lugar de tormento. Mas aqui o rico, talvez perguntado se queria Jesus, não quero não. Então, a língua foi quem levou ele para ali. Então, a língua era que mais ardia,
naquele fogo do inferno. Eu gostaria de falar mais, talvez seja agora o primeiro capítulo de vários capítulos, talvez não sendo sequencial, mas falar sobre esse assunto inferno. Temos que falar porque é bíblico, está na Bíblia. Eu acho que mais ou menos umas 48 vezes a gente encontra menção na Bíblia sobre o inferno. E Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, né? Então ele é real, ele existe, então a gente precisa falar sobre isso. Já chega de um evangelho só de prosperidade, um evangelho que a gente vê aí na internet, danças, né? Até danças eróticas, bailarinos e bailarinas dançando de uma forma erótica, né? Alguns líderes, homens e mulheres também, de uma roupa sensual, enfim. Chega disso, de prêmios, né? O nosso prêmio não é aqui não, o nosso prêmio é no céu, é a eternidade, mas a gente precisa pagar o preço aqui. Então temos que falar do juízo, temos que falar do inferno também, já que o céu também é real e existe. Eu quero concluir uma palavra onde o salmista fala exatamente sobre esse lugar, sobre o inferno, e quem é que vai para lá. Por isso que você pare, a senhora e o senhor também parem e pense, será que eu estou incluído nessa relação que o salmista fala ou não? Isso é para mim também. Diz assim, Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Prestou atenção? Os ímpios, todos que praticam a impiedade, os pecadores, esses que não aceitaram Jesus como Salvador, que não querem nada com Jesus, muito pelo contrário, que critica, né, o Evangelho, e as pessoas que se esquecem de Deus. Veja que coisa séria. Imagina eu me acordar hoje e passar o dia inteiro, amanhã, à tarde, noite, depois vou dormir, sem pensar um segundo em Deus. Onde Deus é aquele que é o responsável pelo oxigênio que eu respiro. Deus é o próprio oxigênio. O sol, quando brilha para nós, é o próprio Deus. O vento que a gente não percebe, assim não vê, mas percebe, sente, é Deus. Mas eu não consigo me lembrar de Deus. Então, quem não se lembra de Deus, ou seja, quem se esquece de Deus, olha o destino para onde é e vai. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude, que possamos estar sempre fazendo a vontade de Deus para morarmos com o Senhor eternamente na glória. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.